Se você ainda não fez a sua inscrição no meu canal no YouTube, então, por favor, vá lá, se inscreva no canal Hoje Marino Araújo e não esquece de apertar lá, de clicar no sininho, para quando eu botar um vídeo novo, você será notificado. Como todos já sabem, aqui é o nosso canal de mentoria, a mentoria Ninho das Águias. Isso aqui é um canal, é uma página, um programa que estamos fazendo para águias, para líderes, pessoas que têm visão ampliada, pessoas que têm visão de progresso, de crescimento emocional, espiritual, financeiro, familiar, enfim, toda a sua trajetória de crescimento. Se você tem desejo, então esse é o programa certo da nossa mentoria Ninho das Águias. E você ainda pode compartilhar aí o link dessa live com outras pessoas, colocando na sua página ou enviando para os grupos do WhatsApp ou os grupos aqui do Facebook também. Na nossa mentoria de hoje, vamos falar sobre Golias versus Davi. Vamos pegar aqui o perfil desses dois homens, desses dois campeões, porque Golias, ele é um campeão, certamente, dos filisteus. Ele é um homem que era um campeão de guerra, duelista dos filisteus. E Davi era aquele pastor de ovelha que de repente se transforma em um grande guerreiro e posteriormente vem ser o rei de Israel. Então nós vamos falar sobre o perfil desses dois guerreiros, desses dois campeões, ok? Nós estamos acostumados a ver sempre o Golias como aquele gigante, como aquele lado ruim da história, né? Que é o ameaçador e tal, uma figura de demônios e não sei o que mais, que as pessoas costumam pregar sobre ele. Mas hoje nós vamos falar do homem, do personagem, né? Do campeão filisteu, só que nós vamos falar, obviamente, do perfil comportamental de cada um deles. E já quero começar a nossa leitura de hoje falando exatamente sobre as características do Golias. Então vamos lá. Vamos falar sobre o perfil de Golias, primeiramente, que está em 1 Samuel 17:4. Olha o que diz o texto. Nós vamos ter hoje uma leitura um pouco mais extensa, mas é tudo para que a gente possa compreender a ideia, a visão dessa mentoria. Vamos tirar daqui desses textos, vamos tirar as lições que nós, obviamente, precisamos para a nossa vida e para a nossa mentoria. Então vamos lá. 1 Samuel 17:4. Então Golias, um campeão filisteu de Gate, saiu das fileiras dos filisteus para enfrentar as forças ou o exército de Israel. Ele era um campeão de guerra dos filisteus e era gigante, media a altura de mais de 2,90 metros. Olha que tamanho do sujeito. Verso 5 diz: usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de malha que pesava cerca de 90 ciclos. Um capacete de bronze e vestia uma couraça de malha que pesava cerca de 90 quilos. Que coisa tremenda. Tinha uma caneleira de bronze e trazia um dardo de bronze de vários centímetros de espessura. Dardo é aquela flecha, né? Aquela lança. Tendo na ponta uma lança de ferro de quase 12 quilos, diante dele caminhava o seu carregador de armas, o seu escudeiro, com um enorme escudo. A certa altura, ele parou e gritou para os soldados do exército de Israel e disse: vocês precisam de um exército inteiro para resolver essa questão? Eu representarei os filisteus, então vocês devem escolher alguém que represente o exército de Saul. Tragam um homem, escolham um homem representante do exército de Saul e vamos resolver isto em um duelo. Se o homem for capaz de me matar, então
nós seremos escravos de vocês, porém se eu o matar, então vocês servirão a nós como escravos. Ele desafiou os exércitos de Israel por muitos dias, dizendo: mandem um homem que venha lutar comigo. Quando Saul e o exército israelita ouviram este desafio, tremeram e ficaram com muito medo. E o verso 16, nós pulamos para o 16, que ele diz assim: durante 40 dias ele vinha 2 vezes por dia, pela manhã e à tarde, e gritava com arrogância, desafiando o exército de Israel. Então essas são as características de Golias, que era um homem arrogante. Agora vamos ver aqui as características de Davi, mas está no mesmo capítulo 17 de 1 Samuel, do verso 12 em diante. Davi era filho daquele efrateu de Belém, de Judá, cujo nome era Jessé. Jessé tinha 8 filhos. Nos dias de Saul, Jessé já era velho e adiantado em dias entre os homens. Davi, porém, era o mais moço dos seus filhos. Só os 3 mais velhos seguiram Saul para a batalha. Davi, porém, ia até Saul e voltava para a casa do seu pai para apacentar as ovelhas de seu pai. Verso 17, disse Jessé para Davi, seu filho: peço-te para que você leve aos teus irmãos esse pouco de trigo tostado e 10 pães e corra para levá-los ao acampamento, aos teus irmãos. Porém, leva também esses 10 queijos para os comandantes de 1000 e visitarás teus irmãos, ver se eles estão bem ou não, e você trará para mim a notícia como eles estão. Verso 20. Davi, pois, no dia seguinte se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com guarda, carregou-se e partiu como Jessé lhe havia ordenado. E chegou ao acampamento quando já as tropas saíam para formar-se em ordem de batalha e a gritos chamavam para a peleja. Verso 26. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: o que farão com o homem que ferir a este filisteu, e quem o matar para tirar a afronta de Israel? Então disseram: o homem que matar esse homem será agraciado pelo rei, terá sua filha como esposa, sua família estará isenta de impostos, e Saul o fará um homem muito rico. E então Davi chegou para Saul e disse: permita que o teu servo enfrente esse gigante, esse homem. E então Saul pergunta para ele: você é um garoto, como é que você vai vencer um guerreiro? Aí ele diz assim: eu já matei um leão e já matei um urso. Teu servo vai poder lutar contra esse filisteu incircunciso que tem afrontado os exércitos de Israel. E ele diz: eu vou matá-lo. Então Davi desceu ao riacho. Estou pulando aqui para você entender. Davi desceu ao riacho, tomou o seu cajado na mão, escolheu para si 5 pedras do ribeiro e a pôs no seu alforje de pastor, que trazia consigo, a saber, o seu surrão, e lançando mão da funda, foi-se chegando para o filisteu. O filisteu também vinha chegando para Davi, juntamente com seu escudeiro, que carregava suas armas. E olhando Golias para Davi, e vendo, desprezou no seu coração, porquanto viu apenas um garoto ruivo, de boa aparência. Então o filisteu disse para Davi: por acaso eu sou um cão para que você venha a mim com pau, com vara? E pelos seus deuses começou a amaldiçoar a Davi. Então disse o filisteu para Davi: hoje eu vou dar a tua carne para as bestas feras da terra e para as aves do céu. Porém Davi disse para o filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, mas eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, a quem você tem afrontado. E hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus eu darei hoje mesmo para as aves dos céus e para as bestas feras da terra. E então
todos saberão que há Deus em Israel e que Deus salva o seu povo, porque do Senhor é a guerra e Ele nos entregou vocês nas nossas mãos. Aí a história segue e você já sabe o que aconteceu. Ele simplesmente matou o gigante Golias com uma pedrada na testa, o cara caiu e ele corre, pega a sua espada e corta a cabeça. Então nós vemos aqui, eu li a história sobre os dois guerreiros de Israel. Agora eu quero trazer para nós as lições, né? Como se trata de uma mentoria aqui, eu li um pouco da história de cada um para você saber como cada um se comporta, como cada um faz, como cada um age. Agora, quais as lições que podemos tirar do texto que eu li sobre Golias e sobre Davi? Foi um texto bastante extenso, não li obviamente todo, mas eu li destaquei apenas os principais pontos para você entender sobre o que nós vamos falar. Eu queria então trazer essa lição para nós. Vamos falar de dois elementos, vamos falar de duas pessoas, vamos falar de dois homens com perfis diferentes, com comportamentos diferentes, com ações, com atitudes diferentes, porém, dois grandes guerreiros. Porque, como eu já disse antes, nós estamos acostumados a ouvir sobre Golias como aquele demônio, como aquele gigante, como aquela oposição para a nossa vida, mas nós não paramos para observar a vida pessoal de cada um. Então hoje nós vamos falar, como se trata aqui de uma mentoria, do ponto de vista emocional, espiritual, pessoal, profissional, né? Vamos tirar essas lições aqui. Então, as primeiras lições que eu quero tirar para você, a primeira é: todos nós carregamos em nós um Davi ou um Golias. Você tem um Golias ou um Davi dentro de você, como ser humano, como pessoa. E cada um vai manifestar as suas ações, as suas atitudes, obviamente, de acordo com o seu perfil comportamental. E o que precisamos aprender é, na batalha entre os dois, entre Davi e Golias, o Golias vai tombar. Então, se você guarda, toda pessoa que guarda em seu coração características do perfil de Golias, esteja plenamente certo que uma hora da vida você vai tombar. As pessoas tombam. Quem tem o comportamento, quem tem as ações, as atitudes de Davi, ou melhor, de Golias, certamente vai tombar nessa batalha. Porque nós vamos ver aqui o que Golias representa, o que ele trazia em seu perfil e o que Davi também trazia consigo. Então a primeira coisa que nós aprendemos aqui das características de Golias é que Golias manifesta arrogância e manifesta soberba. Ele, por ser gigante, por ser grande, por ser um campeão filisteu, acha que pode abater todo mundo, que pode afrontar a todo mundo, que pode vencer a todo mundo. É aquele tipo de pessoa que sai para o dia a dia, para o embate dos dias, para o trabalho, para a sua profissão, até mesmo, às vezes, até na igreja, até no ministério, mas ele sai totalmente revestido de arrogância e de soberba e acha que vai dar certo na vida. Conhece alguém soberbo? Que, pelo fato de ter conquistado muito, de ser grande, de ser experiente, de ser o maioral, acha que pode ganhar de todo mundo? Esse é o perfil do Golias. Então ele manifesta essa arrogância, essa soberba, ao passo que Davi revela humildade. Você não vê um Davi afrontando as pessoas, você só vê um Davi reagindo a uma ação. Então esse é o primeiro ensinamento. Cuidado, porque quem desenvolve o perfil do Golias é aquele que se acha melhor e superior a todos. Mas essas pessoas, normalmente, elas tombam diante de um grande duelo, onde tem a participação de um Davi ungido por Deus. Então Golias
manifestou arrogância, manifestou soberba, humilhou todo mundo durante 40 dias, até que ele encontrou alguém que podia vencê-lo pela sua simplicidade, pela sua humildade. Então vamos aprender essas coisas que elas são muito significativas para nós. Agora, o que podemos aprender com a soberba do Golias? A Bíblia diz que a soberba, ela fecha as portas do céu para nós e fecha as portas da terra. Olha o que diz Levítico 26:19. Estou trazendo aqui a palavra para você porque aqui é uma mentoria, então nós vamos, e como a nossa mentoria é embasada na palavra, vamos trazer aqui a revelação da palavra. Então Levítico 26:19 diz: quebrantarei a soberba da vossa força, e vos farei que os céus sejam como ferro e a vossa terra como bronze. Palavra forte, palavra terrível aqui. A soberba, ela fecha a porta dos céus e também fecha as portas da terra. O Senhor diz: eu vou quebrar a vossa soberba, a força da vossa soberba, fechando os céus e também fechando a terra como se fosse porta de ferro ou como se fosse porta de bronze. Então, quando às vezes Deus encontra um soberbo, a pessoa tem as portas fechadas, parece que o céu se fecha para ela e a terra se fecha, não é nada mais do que a resposta de Deus para o soberbo. Então o Golias, representando essa soberba, essa arrogância toda, é aquele tipo de gente, de homem de Deus ou de mulher de Deus, de profissional, que se sente tão poderoso, tão soberbo, tão forte na sua arrogância, mas a Bíblia diz que a porta do céu é lacrada para ela. A porta da terra é fechada como de bronze e como de ferro. E a pessoa que luta, que batalha, que até serve a Deus, acha que Deus pode trazer para ela algum tipo de benefício, ora, busca, faz campanha, faz tudo, mas tem a vida cerrada, as oportunidades para ela são lacradas, são fechadas. Ela não tem oportunidade de ganhar, de sobreviver, de avançar, porque tudo para ela é cerrado. Essa é a resposta de Deus para a soberba. Então vamos tomar cuidado com a soberba. Agora, nós falamos que Davi representa aquela humildade, né? Davi é humilde. Davi sabia que a soberba derrota qualquer pessoa. Os Salmos, o Salmo 19, verso 13, diz assim: também da soberba guarda o coração do teu servo, e que a soberba não me domine, então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Essa é a resposta do Davi, que é aquele tipo de humilde, ele entende que a soberba, ela pode dominar o coração do homem, transformá-lo em um ser completamente vazio e totalmente arredio de Deus. Davi sabia que a soberba poderia ser um grande problema para a vida dele, para o seu ministério, para o seu reinado. Ele diz: livra-me da soberba, para que ela não me domine, para que eu seja uma pessoa irrepreensível, para que eu fique livre de transgressão, porque o soberbo transgride o tempo todo e ele tem Deus como seu principal adversário. Então vamos compreender isso. Então Davi entendeu que não podia andar pelo caminho da soberba. Aí trazemos a lição para nós. Todo líder que se coloca na posição do Golias vai ter problemas. Ele vai ter os seus negócios, sua visão, seu ministério, seu trabalho cerrado pelos céus. Porque se ele preserva a soberba e a arrogância no seu coração, ele vai ter Deus por adversário. Já quem tem o perfil de Davi sabe que a soberba é o mal, e ele vai orar e vai dizer a Deus, pedir a Deus para que o livre desse espírito de soberba, dessa transgressão, para que ele não venha ser tomado pela soberba. O Golias, ele foi desonrado por causa da soberba. Ele perde
no seu duelo, na sua batalha, por causa de soberba. Olha o que diz Provérbios 11:2. Em vindo a soberba, sobrevém a desonra, mas com os humildes está a sabedoria. Quando a soberba vem, sobrevém também a desonra, mas com os humildes está a sabedoria. Então, o Golias desenvolve essa soberba, essa arrogância, e vem desonra. Porque cada vez que a pessoa desenvolve o perfil da soberba, ele vai encontrar desonra no seu caminho. Vai ser desonrado pelos amigos, pelas pessoas que trabalham para ele, vai ser desonrado por aqueles que estiverem junto com ele. Ele vai passar pelo processo da desonra, porque a desonra está no caminho de todo soberbo. Mas a Bíblia diz aqui, em contrapartida, que os humildes terão o quê? Sabedoria, terão bênção. Então Davi foi esperto nessa questão. Vamos lá, vamos para a palavra aqui. Nós estamos aprendendo algo importante nessa tarde. Olha o fruto da soberba na vida de uma pessoa. Nós estamos falando do perfil dos dois. O Golias é aquele soberbo, o fruto da soberba na vida de uma pessoa. Provérbios 16:18 diz: a soberba precede a ruína e ao tiver de espírito a queda. Você já sabe disso. Todo soberbo vai ter um futuro de ruína, vai ter um futuro de queda, vai ter um futuro de perdas. Provérbios 29:23. A soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. Palavra de Deus. Ninguém pode contestar a palavra. O problema das pessoas é que elas cultivam a soberba no seu coração, não querem saber da revelação da palavra, não aprendem a ser humildes, não aprendem a ser simples, não aprendem a ser servos e têm consequências drásticas na sua vida. Tiago 4:6, ele diz: antes ele dá maior graça, no caso Deus, né? Antes ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então preste atenção, todo soberbo vai ter Deus resistindo a ele. Os soberbos serão resistidos pelo Deus Todo-Poderoso, ao passo que os humildes terão a graça de Deus na sua vida. Então, o Golias, que é esse tipo de gente que se acha grande, que se acha poderoso, que se acha grandioso, que se acha conhecedor de tudo, sabedor de tudo, mais experiente do que todo mundo, ele nada mais é do que um soberbo de coração. Ao passo, e ele vai ter a resistência de Deus. Deus vai resisti-lo. Mas, em contrapartida, o humilde, que é simples, que às vezes acha que não tem nada, mas tem uma fé em Deus, confia em Deus, busca Deus, vai ter muito mais bênçãos do que aquele que se arrisca a ser soberbo. O Golias revela uma outra coisa, ele revela autossuficiência, enquanto que Davi revela a dependência de Deus. Você vê que Golias diz: hoje mesmo eu vou dar para as aves do céu o seu corpo, o seu cadáver, vou expor você para as bestas feras da terra, vou matar todo mundo, vou matar geral. Isso é autossuficiência. É alguém que acha que pode ser maior, que pode ser melhor do que todo mundo. É alguém que acha que é o único poderoso que pode tudo. Não sei se você conhece alguém que acha que pode todas as coisas. Ele é o centro das atenções. Sem ele nada acontece. Muita gente está vivendo isso. Agora, a Bíblia diz que Davi revela a dependência de Deus. Ele diz: Deus é o meu provedor. Ele diz: hoje eu vou contra ti em nome do Senhor. Ele busca a Deus. Até as armas de Davi são simples, são armas de criança, de adolescente, mas ele tem uma dependência em Deus, ele crê em Deus, ele busca Deus, ele entende que Deus é o único que pode dar a ele força e graça. Então, todo arrogante, ele vai revelar autossuficiência, ele acha que não precisa de ninguém. Conhece alguém que não precisa aprender com ninguém, sabe tudo? É o Golias.
Ele é um campeão, ele se revela como campeão, é temido por todos, todos o respeitam do seu povo e todos o temem pelo seu tamanho. Tem gente que é assim, acha que é melhor do que todo mundo, ninguém está apto para derrotá-lo, mas essas pessoas são derrotadas pela própria ganância e às vezes pelo próprio espírito arrogante. Golias revela também outra coisa. Ele é um tipo de pessoa ou de líder que gosta de humilhar as pessoas, enquanto que Davi revela um outro lado, daqueles que gostam de valorizar cada um dos que estão ao seu lado. Veja que durante 40 dias, Golias vai para o vale e começa a humilhar o exército de Israel. A Bíblia diz que ele ia 2 vezes, eu li aqui no texto, ele ia 2 vezes ao dia, pela manhã e à tarde, e gritava no vale, desafiando, dizendo, tem algum homem aí para combater comigo, para duelar comigo? Então ele é um tipo de gente que gosta de humilhar todo mundo porque se julga melhor. Ele humilhava o exército de Israel. É aquele tipo que desvaloriza todo mundo, que acha que o trabalho de todo mundo não vale nada, que o que os outros fazem não significa nada. Tem gente assim, não só na vida profissional, mas às vezes no próprio ministério. Você conhece alguém que guarda essa síndrome do Golias no seu coração? É aquele que acha que só o trabalho dele é valorizado, só ele sabe fazer, só ele pode fazer, só ele consegue fazer. Se ninguém aceitar a ideia dele, não vale, porque ele é o melhor. É o tipo que não valoriza ninguém. Mas nós vemos o outro lado aqui, que é o perfil do Davi. O Davi é o tipo que valoriza cada pessoa que o procurava. Ele sempre valorizou. Ele sempre esteve junto com as pessoas. Ele sempre olhou para a necessidade das pessoas e procurou ajudá-la. Esse é o perfil de um verdadeiro líder, de um homem de Deus, que entende o valor de cada um dos que estão consigo. Ele não humilha as pessoas, ele valoriza as pessoas, ele não se julga o único sabedor e o único que sabe tudo. Olha o que Davi fez. 1 Samuel 22, 2. Diz assim, juntaram-se a Davi todos os homens que se achavam em aperto, todo homem endividado e todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles. E eram com ele uns 400 homens. Então o que você vê aqui? Você vê um Davi, você vê um homem que recebe os rejeitados, recebe os desacreditados, muito diferente do Golias. O Golias é aquele que humilha todo mundo. O Davi é o que aceita todo mundo. Davi é aquele que viu a necessidade de cada homem ali, que estava em aperto, estava necessitado, estava desacreditado. Davi os abraça, os lidera, os traz para si e diz, eu vou transformá-los em homens de verdade, homens de Deus, homens valorosos. E a Bíblia diz que Davi transforma esses homens no maior exército que o mundo já conheceu, que a história já registrou. Foi chamado de os valentes de Davi, homens imbatíveis, um grande exército. Quando o líder, quando a pessoa tem o perfil, a síndrome do Golias, ela não valoriza os outros, porque ela acha que só ela consegue ser capaz. Quem tem a síndrome do Golias acha que só ele sabe fazer, ele é o melhor, ele é o único. Ele não valoriza mais ninguém, ele humilha quem não sabe fazer, né? Já quem tem o perfil de Davi, quem tem o coração de Davi, é aquele que valoriza as pessoas, que quando as pessoas o procuram, ele dá o máximo que ele pode, ele ensina, ele treina, ele abençoa, ele investe, ele tira as pessoas dos seus problemas, ele resolve o problema das pessoas. O Davi encontrou homens endividados, problemáticos, e eles resolvem o seu problema.
É esse o líder que nós precisamos. O líder que encontre os necessitados, os problemáticos, os doentes e os cure. Enxergue nele o potencial que Deus colocou e diga, olha, eu vou transformar você num grande homem de Deus, eu vou transformar você numa grande mulher de Deus. Pega a pessoa ferida, machucada, desacreditada, desalentada, desistida e transforma em pessoas com grande potencial. Esse é o grande líder, que é o coração que Davi tinha. Olha o coração de Davi. Davi honrou a memória de seu amigo quando estendeu a mão para abençoar o filho dele, que era deficiente. Olha aqui, 2 Samuel, capítulo 9, 2 Samuel 9:6. Olha o que diz. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, veio a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra, disse-lhe, Davi, Mefibosete, ele disse, eis-me aqui, Senhor, sou teu servo. Então lhe disse Davi, não temas, porque usarei de bondade para contigo por amor de Jonatas, o teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Esse é o coração do Davi, é aquele que restitui por amor, pela amizade que ele tinha por Jonatas, ele abraça, ele paterniza, ele traz para si o filho de Jonatas, que era doente, que tinha um pé aleijado, que era uma pessoa com baixa autoestima, que estava completamente desvalorizado, sem característica, que havia perdido a identidade, que estava em Lodebar, totalmente desacreditado, mas que era um príncipe. Davi o resgata, o traz para si. Esse é o coração de um homem que sabe valorizar pessoas. Enquanto o Golias vai para o vale humilhar os homens, o Davi valoriza cada um deles. Então, nós estamos vivendo um tempo em que nós encontramos o perfil de alguns líderes que são aqueles que humilham os outros. Eles acham que só eles sabem fazer, só eles podem fazer e humilham todo mundo. É a síndrome do Golias, do gigantismo. Acham que são maiores do que todo mundo e com isso podem oprimir os outros. Mas quem tem o coração de Davi entende que o seu crescimento, o seu propósito, o seu êxito, o seu sucesso está na valorização das pessoas e ajuda as pessoas a fazer. Vamos para mais uma característica de Golias. Golias é aquele que quer ser servido. Golias é aquele que quer ser servido. Já o Davi é aquele que serve, é o servo. O Golias quer que os outros o sirvam. Ele ia para as batalhas, mas ele carregava consigo um escudeiro. Golias levava um rapaz para carregar as suas armas. Era um servo dele. Já Davi é um servo que está sempre a serviço do seu povo. Está a serviço do seu pai, dos seus irmãos. Ele é um servidor. Então você vê aqui a característica do líder que tem a síndrome do Golias, do gigantismo no seu coração, é aquele que sempre olha para os outros e quer que os sirvam. Quer que os outros venham servi-lo. O Golias só ia para uma batalha se o servo levasse suas armas. Ele mesmo não carregava suas armas. Tem muita gente assim, que quer ter sucesso, quer ter vitória, mas sempre usa os outros como aquele tipo que vai servi-lo. Conhece alguém que só quer ser servido? Pois é o gigantismo no coração. É o Golias, é o perfil do Golias, é a síndrome do Golias, que quer ir para o duelo na vida, para o embate da vida, mas quer sempre que outros carreguem suas armas, suas coisas, né? Ele nunca assume totalmente a sua responsabilidade por aquilo que ele quer. Mas Davi não. Davi é servo. Davi entende que é servindo os outros que ele cresce. O grande homem de Deus, a grande mulher de Deus que tem um coração de servo, ele sempre vai entender que é servindo os outros que há o crescimento.
É sempre servindo a sua geração, sempre servindo na sua casa, sempre servindo o seu cônjuge, sempre servindo seus filhos, sempre servindo seus pais, sempre servindo a sua igreja, sua nação, sua cidade, seu estado, sua rua. É servindo que nós somos honrados. Amém? Então, essa é a diferença do perfil do Golias para o perfil do Davi. Então, Davi servia o pai, servia os irmãos, ele estava ali, ele foi até para a batalha com Golias, cumprindo uma missão do pai. Ele chegou até aquela batalha no cumprimento da missão que o pai lhe deu, que Jessé lhe deu. Levar queijo, levar comida para os irmãos, queijo para o rei. Então, o servo Davi conquista as grandes batalhas, ao passo que aquele que quer ser servido vai perder. Por isso que eu falei no início, todos nós carregamos um Golias ou um Davi dentro de nós. E quem tem o perfil, quem alimenta, quem desenvolve essa característica do Golias, vai perder, vai tombar, mais cedo ou mais tarde. Então nós somos servos, temos que aprender a servir. Preste atenção numa coisa, que a toalha, o surrão, né, o pano de chão, podemos dizer assim, o servilismo, a servitude, a subserviência, vem antes da promoção. A toalha vem antes da coroa. Então, o servilismo, a servitude, a subserviência vem antes da promoção. Tem gente que quer promoção, mas não quer servir. Tem gente que quer reinar, mas não quer começar com a toalha, com o surrão, para limpar. Entende? Então vamos compreender isso. Olha o que diz Lucas 22, 26. Mas vós não sois assim, pelo contrário, o maior entre vós seja o menor. E aquele que dirige seja como o que serve. Dirige é o que lidera. Pois qual é maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura, não é quem está à mesa? Pois no meio de vós eu sou quem serve a mesa. Quem está falando isso? Jesus. Quem é que serve a mesa? Jesus está dizendo, eu sirvo a mesa. Ele está dizendo, no meio de vós eu estou servindo. E, no entanto, eu sou o maior de vocês. O que acontece com muita gente é que não entendeu isso. Muitos líderes, muitas pessoas não entenderam. Elas não compreenderam que servir é um mistério, é um ministério, é um chamado. Nós fomos chamados para servir. Quem sempre luta para ser servido, muitas vezes vai ter decepção. Mas quando você aprende a ser um líder servidor, você será muito honrado por Deus. Jesus usou o exemplo, dizendo entre vocês não são assim. Porque nós aprendemos, Jesus está dizendo, vocês aprenderam que o maior é aquele que é servido. Mas entre vocês é diferente. O maior é aquele que serve. Ele diz assim, não é que quem serve é servo de quem é servido, mas ele diz, mas no entanto eu, sendo o Senhor, estou servindo vocês. Então o servir é um mistério. Você quer ser grande, você quer ser um grande líder, quer se dar bem na vida, quer ser abençoado, quer ter sucesso, bons resultados, sirva. Aprenda a servir sem reclamar, sirva a sua geração, sirva seu pastor, sirva seu líder, sirva a igreja, sirva os seus irmãos, sirva a sua família, sirva de coração, sirva a sua congregação, sirva as pessoas que estão com você, sirva por prazer. Não vá na onda daquelas pessoas que estão hoje pregando contra a palavra de Deus. Não. Essas pessoas, elas vão prestar contas diante de Deus. Vá pelo princípio. A Bíblia diz que quando nós colocamos nossa vida na ordem de Deus, pelos princípios de Deus, tudo vai dar certo. Amém? Então, pega esse código para você. Uma outra coisa que nós podemos entender com Golias aqui, o perfil de Golias, é que Golias cresceu por fora, ele era gigante, mas Davi cresceu por dentro. Ele desenvolveu valores, estruturas e fé na sua vida. O Golias era grande por fora,
se tornou um homenzarrão de quase 3 metros de altura. É o que diz o texto. Tinha 2,90 centímetros. Então era um homenzarrão. Ele cresceu por fora, mas não cresceu por dentro. Davi talvez não desenvolveu em tamanho, mas desenvolveu em competência, em capacidade, em valores, em fé. Deixa eu dizer uma coisa para você. Tem muita gente que é só aparência, que só é grande por fora e acha que tudo isso é o máximo, é o Golias. É quem tem a síndrome do Golias em seu coração. Cresce muito, cresceu muito, se tornou um gigante. Desenvolveu por fora, mas não desenvolveu mentalmente, emocionalmente, espiritualmente. Davi desenvolveu espiritualmente, desenvolveu valores dentro dele, estruturas emocionais, físicas, espirituais, e desenvolveu uma fé inabalável. É isso que você precisa entender. Você não precisa ser gigante para crescer, para se tornar grande. Então seja grande desenvolvendo sua fé, desenvolvendo sua vida espiritual, seus valores espirituais. Seja grande, seja gigante, desenvolvendo uma estrutura emocional e espiritual inabalável. Que as pessoas olham para você ao olhar e vão dizer assim, poxa, essa pessoa é abençoada. Amém? Entenda isso. Tome essa palavra para você, desenvolva esse tipo de estrutura. Estruturas que sejam bênção para todo mundo, em nome de Jesus. Não estruturas apenas externas. Amém? Veja bem, devido ao seu tamanho, Golias duelava com as pessoas e com isso ele as humilhava e às vezes até as matava. Entende? Já Davi valorizava, fazia amizades, honrava cada pessoa que o procuravam. Presta atenção numa coisa. Tem gente que é duelista na vida. Parece que acha que nasceu para duelar com todo mundo. Duelar é viver brigando, é viver questionando, é viver arrumando confusão, briga com todo mundo. Esse é o perfil do Golias. Ele nasceu para ser duelista. Ele já tinha no perfil dele, no seu currículo, muitas mortes por duelo. Ele era um matador. E sempre ganhava, porque muito raramente ele encontraria um homem da sua altura, do seu tamanho. Então, devido ao seu tamanho, ele era duelista, porque ele sabia que ele ia ganhar todas, ele humilhava, ele massacrava as pessoas, ele matava as pessoas, porque era um duelista. Pessoas duelistas, pessoas que se julgam grandiosas, que têm a síndrome do gigantismo, vão sempre humilhar os outros. Eles sempre vão tentar duelar, eles acham que nasceram para duelar, arruma confusão onde vai, chama todo mundo para briga, compra briga com todo mundo, arruma confusão com todos. Você não é isso, não fomos chamados para isso. Vamos aprender com o Davi. O Davi fazia amizades, honrava as pessoas, fazia amigos, era amado pelas pessoas. A Bíblia diz que Davi era amado pelas pessoas. Por isso que o nome Davi significa em hebraico amado, o amado. Davi era amado pelo pai, pelos irmãos, Davi era amado pela família, era amado pelas pessoas. A Bíblia diz que as mulheres amavam Davi e cantavam, faziam cânticos de honra e homenagem a Davi. Davi era amado pelos homens, pelos guerreiros dele, Davi era amado por todo mundo, pelos sacerdotes e amado por Deus, porque era um homem que valorizava as pessoas. Ninguém gosta de amar um duelista. O Golias não era amado por ninguém. Ninguém gostava de Golias, todo mundo tinha medo de Golias, porque era um gigante, era um matador, era um duelista. Entende? Toda pessoa que é duelista na vida, que acha que nasceu para brigar, para arrumar confusão com todo mundo, ninguém gosta dele. Ele é solitário e as pessoas, ao invés de respeitá-lo, têm medo dele. Todo duelista, toda pessoa que tem a síndrome do gigantismo, eles não são respeitados, eles são temidos. Temidos não pela grandiosidade dele, mas as pessoas têm medo deles, porque eles são duelistas. Eles matam, eles brigam, eles oprimem as pessoas, eles humilham as pessoas. Entende? Então vamos mudar esse perfil. Nós estamos aqui numa mentoria e eu estou dizendo para você, seja o Davi, queira um coração humilde, simples, servo,
onde as pessoas se aproximam de você e te amem, porque elas encontram em você sinceridade, encontram em você humildade, encontram em você lealdade. A pior coisa é você desenvolver um perfil de duelista, onde as pessoas não vão procurar, porque sabem que você não é confiável. Toda pessoa que tem a síndrome do gigantismo, do Golias, não é confiável. As pessoas não chegam perto, não ficam junto. Uma outra característica de Golias é que ele era um campeão incircunciso. Davi já era um líder circuncidado, um campeão circuncidado. O que é circuncisão? Circuncisão significa aliança de Deus. Então, uma pessoa que não honra a aliança, que é o caso do Golias, que não respeita e nem considera a importância de pactos, ele vai tombar diante das batalhas. Toda pessoa que tem a síndrome do gigantismo, que se acha superior, grandioso, único, ele não honra a aliança. Davi detectou essa característica do Golias. Ele diz: você é um incircunciso, você não honra a aliança de Deus, você não tem aliança e pacto com ninguém. E por causa disso você vai tombar. E tombou. Ele tombou diante das batalhas. Porque quem tem aliança, que é um líder que honra a aliança, que honra pacto, vence todos os seus adversários e todas as batalhas. Preste atenção nisso. É por isso que Davi venceu sobre Golias. Deus honrou Davi por causa de sua aliança com Deus. Você tem aliança com Deus? Se você tem aliança com Deus, você honra pactos. Quem honra pactos é honrado por Deus. Deus dá vitória diante das adversidades. Então, entenda isso, aprenda isso na sua vida. Tem muita gente tombando aí por causa do gigantismo na sua vida, da sua autossuficiência, da sua arrogância, se acha maior do que todo mundo, como Golias, e por conta disso, perde todos os embates, perde todas as batalhas, todas as guerras, não vence nada e perde. Vamos entender isso. É melhor ser uma pessoa simples, guardar a aliança de Deus e ter a honra de Deus. E o último ponto aqui, que eu considero, é que Golias era descendente dos gigantes. Ele era de Gate. Davi era filho de Jessé de Belém. Golias descendia de uma anomalia genética. Ele não tinha filiação. Você não vê o pai, não vê filiação, porque ele é sozinho. Ele é uma anomalia. O gigantismo na sua vida é uma anomalia. Ele não tem filiação. Ao passo que Davi era filho de uma família que seguia e honrava os princípios de Deus. Davi estava debaixo de uma paternidade legítima. Davi mantinha a consciência de filho. Antes de se sentir um guerreiro, antes de se sentir um duelista, Davi sabia que era filho de uma família e sabia que guardava a herança de Deus. Sabe o que acontece com muita gente, querido, que tem a síndrome do gigantismo, dessa anomalia? É que não tem filiação a ninguém, não tem paternidade de ninguém. É uma pessoa à toa, só na vida. É o Golias. Você não vê descendência. Você não vê um Golias que ascende de uma paternidade. Você não vê filiação. Você só sabe que ele é um gigante de Gate, dos filisteus. Mas ele não tem uma paternidade, porque ele é uma anomalia genética. Toda anomalia genética, toda anomalia em si, não tem a graça, não tem a bênção de Deus. É anomálico. Davi é paternizado, Davi tem família, Davi tem um pai, Davi se submete. Quando ele sai do governo do pai, ele vai se submeter ao governo do rei Saul. Então é assim que funciona. Então nesse duelo de Golias e Davi, o Golias vai tombar. Toda pessoa que tem a síndrome do gigantismo vai tombar. Mas toda pessoa que tem a simplicidade, a legitimidade, que tem a inocência do Davi, vai ganhar. Então, a pergunta é, como aqui é uma mentoria, deixa eu te perguntar, o que nós vamos aderir? Ao comportamento, ao perfil, à estrutura, à ideia, os valores, os pensamentos, comportamento
de Golias ou vamos aderir ao comportamento, ao perfil, aos princípios de Davi? O que vamos preferir? O que vamos viver? Essa é a questão, né? E eu sugiro para você, seja um Davi, desenvolva a característica, desenvolva o perfil de Davi na sua vida, amém? E cresça e desenvolva isso para que você seja muito abençoado na sua vida. Então essa é a palavra da mentoria desta tarde. Eu quero orar com você aqui para abençoar a tua vida. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu quero abençoar cada pessoa que está aqui comigo, os que estão assistindo, os que vão assistir posteriormente, os que vão acompanhar depois no YouTube ou no Instagram, que o Senhor esteja abençoando suas vidas, trazendo cura, restauração. Se tem alguém aqui com essa síndrome de gigantismo na sua vida, síndrome de Golias, que seja agora removida do coração, da mente, da estrutura, das emoções, em nome de Jesus. E que um espírito servo, servil, humilde, a unção que estava sobre Davi, venha sobre a vida dos teus filhos nesta tarde, em nome do Senhor Jesus. É a minha oração por todos aqui, para a glória e para a honra do nome de Jesus. Amém, meu povo? Então que Deus abençoe você. Recebe essa palavra aí no seu coração. Foi bênção para você? Deus falou com você? Então aproveita, copia o link, manda para todo mundo, coloca aí nos seus grupos do WhatsApp, nos grupos do Facebook, marca pessoas, compartilha com todos, para que todos possam assistir essa live, que eu tenho certeza que foi muita bênção para você. Então essa é a nossa mentoria Ninho das Águias, que fazemos durante a semana. Seja muito abençoado, que o Senhor te honre, que o Senhor te abençoe, ok? E lembrando que se alguém quiser conversar comigo, aqui na descrição da live tem um WhatsApp e você pode me procurar e a gente vai conversar. Você pode também participar através do chat aqui ou do meu WhatsApp, ok? E lembrando também que o WhatsApp é uma chave Pix. Se você sentiu no coração de ofertar em nosso ministério, selando essa palavra, fique à vontade e que Deus o abençoe poderosamente. Fiquem da paz. Shalom.